Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. Agora nós vamos para a nossa entrevista sobre comunicação não verbal com o jornalista e comunicador Fernando Cunha. Boa noite, seja bem-vindo novamente. Obrigado Larissa. A gente que agradece a sua presença aqui. Da TV Universitária. É um grande prazer estar aqui, porque aqui, tanto tempo aqui do lado de cá, né? Agora do lado de cá. Vamos falar então dessa comunicação não verbal. A gente agradece sempre a sua presença aqui. O que é isso, comunicação não verbal? É a comunicação com as mãos também, né? Ou está tudo envolvido ali? É todo o contexto, né? Dentro de um determinado contexto, a comunicação é dividida em partes. Existe um estudo feito na década de 60, na Universidade da Califórnia, verificando incongruência. Incongruência é quando você fala uma coisa e o seu corpo fala outra. Então imagina eu chegar aqui nesse jornal e falar assim: Larissa, estou muito feliz de estar aqui com você. Né? Assim, eu estou falando uma coisa, mas o meu corpo está falando outra. A expressão é outra, né? Então a expressão corporal fala muito mais. E nessa pesquisa do Albert Mirhaben, verificando essa questão da incongruência, ele verificou que a comunicação não verbal é praticamente 93% do processo. Ela então fala não adianta muito mais. eu falar uma coisa e o corpo falar outra. E em números, né, para ser rápido, 7% são as palavras, 38% a entonação de voz e 55% a expressão corporal. Então as pessoas elas aprendem mais ou elas visualizam mais a gente pelos nossos exemplos, pelo como que a gente está se vestindo, como que a gente está se portando, do que com o que a gente está falando. Tipo, coloca a mão assim, por favor. Já vem a pegadinha. Coloca a mão, até esquentar. Isso. Esquentou? Mais ou menos. Esquentou ou não? Agora esquentou? Esquentou. Então coloca a mão assim na nuca. Ah, quase que foi. Quase caiu. Não peguei dessa vez. Né? Mas, se você faz esse tipo de pegadinha num ambiente que tem várias pessoas, a maioria vai lá e coloca a mão na nuca. Eu quase caí, é porque eu caí numa outra que você fez comigo, eu fiquei esperta nessa. Aí eu tentei repetir, mas a Larissa já está esperta. Eu estou esperta. Mas a questão é o seguinte, a maioria das pessoas, elas vão pelo que a gente faz. Então essa expressão corporal não é só numa apresentação em público, é em tudo. Se o pai fuma perto do filho e fala: filho, isso que faz mal, ele vai querer um dia ter a curiosidade de saber, porque o pai está fumando na frente do filho. E a mesma coisa se joga lixo. É uma expressão corporal, né? Ele tá se comunicando através do corpo. Ele joga lixo pela janela do carro e fala: filho, isso aqui não pode fazer não, tá? Mas a criança está aprendendo, né, com o exemplo. E isso em vários ambientes da empresa, por exemplo. O líder, ele tem que mostrar mais pelo exemplo do que pela palavra. Não adianta ele falar uma coisa e o corpo, a expressão corporal dele, a entonação de voz, ser uma coisa que não é condizente com aquilo que ele está falando. E no âmbito de apresentação em público, quando acontece, por exemplo, na TV ou na internet, que você assiste vídeo, ou quando uma pessoa entra num palco, a primeira coisa que as pessoas olham é 3 segundos para julgar se essa pessoa vai com você ou não vai, se está transmitindo credibilidade ou não, se você está entrando sorrindo. Sorriso, por exemplo, é uma coisa que abre portas. Você vai numa loja, todo mundo quer ser bem atendido quando chega um vendedor com um sorriso, por exemplo. É uma expressão corporal que está transmitindo: seja bem-vindo. Então, o primeiro julgamento que as pessoas fazem é do visual. É 3 segundos, faz um scanner e a pessoa já vê: olha, tá com a barba feita, não tá gordinho, tá magrinho, o cabelo tá desarrumado, a roupa não tá adequada. Então, a gente tem que ter esse cuidado em qualquer tipo de apresentação em público, tem que ter esse cuidado. A primeira coisa é o visual. Depois vem o segundo julgamento, que é a entonação da voz, que é aquele bom dia, energético ou não. Se a pessoa transmite, se ela transmite conhecimento, né? Autoridade do jeito que ela está falando. E, por último, as palavras que você usa. Então, imagina uma apresentação em público. Larissa subiu no palco. A primeira coisa que eles vão fazer é um scanner. Se você está bem vestida adequada, passou pelo primeiro crivo do julgamento das pessoas. Se você fez um aquecimento vocal, uma limpeza de cordas e tal,
chegou com aquele bom dia radiante, que a pessoa sente firmeza no que você está falando, você já derrubou o segundo julgamento. Aí, aqueles 2 primeiros minutos, que é o começo da sua apresentação, as palavras que você vai usar, se transmite segurança naquilo, aí é o terceiro julgamento. Já prende atenção. Mas o primeiro deles é a expressão corporal. Não tem jeito, a pessoa bate o olho, faz um scanner. No vídeo, na internet, é isso também. Leva 3 segundos para a pessoa ir embora. Mas se ela vê, a primeira coisa que ela vê num vídeo, ela gostar do que vê, ela continua. Aí depois que ela vai prestar atenção no som e naquilo que você está dizendo, se o conteúdo vai agradar ou não. É a leitura corporal também. A leitura corporal. Isso. Muito usado também por policiais, né, investigações, para detectar uma mentira ali também, né? Olha que interessante. Eles usam isso de programação neurolinguística, que ajuda muito nessa questão da interpretação da leitura corporal. Por exemplo, se a pessoa olha para cima, para a direita, ela está lembrando alguma coisa que ela viu. Mas se ela olha para cima, para a esquerda, quando você faz uma pergunta para ela está construindo alguma imagem. Então é onde que a polícia fala, não, esse cara está mentindo, ele tá tentando lembrar uma coisa que não existe, porque ele está olhando para cá. E é involuntário, acontece isso. O jeito de falar também, né? E você descobre isso numa venda, por exemplo. Vamos supor uma agência de turismo. Atenção, você que é de agência de turismo, preste atenção. Que é o seguinte, quando você pergunta uma coisa para a pessoa, tipo assim, Larissa, vou te fazer uma pergunta. Larissa, como que foi as suas últimas férias de viagem? Como que foi? Não me lembro, tô brincando. Foi ótimo. Mas tudo bem, vamos lá. Você não vai falar aqui, tudo bem. Mas se você olha para cima para lembrar e me contar, eu vejo que você é uma pessoa visual. Se você olha para o lado para lembrar, eu vejo que você é uma pessoa auditiva. E se você olha para baixo para lembrar, você é sinestésica. Você está tentando lembrar alguma coisa física que passou por ali. Aí eu, como vendedor de uma agência de turismo, por exemplo, quero te mostrar um pacote. Se eu te faço uma pergunta dessa, se você olha para cima, eu vi que você é visual, eu vou te mostrar um monte de catálogo de imagens bonitas. Olha o visual dessa praia, olha isso, olha aquilo. Vídeos e tudo mais. Né? Aí você ganha a pessoa pelo visual, porque ela demonstrou para você que ela é visual. Se ela é auditiva, você fala do barulho do mar, do silêncio do hotel. Olha, a música é muito boa. Aí você joga todos os requisitos lá, tudo que é bom relativo ao auditivo. E o sinestésico, se você vê que a pessoa é sinestésica, pela expressão corporal dela você faz essa leitura, você fala sobre a maciez da areia, o colchão que é muito confortável. Aí a pessoa... A comida que é gostosa. Isso, porque o paladar está envolvido na parte sinestésica também. Então faz toda a diferença em vendas, na comunicação em geral. É a mesma coisa. Como que era seu último carro? O que você espera de um carro? Aí o cara olha para cima assim, eu quero um carro. Pronto, é visual. Você vai mostrar o painel bonito, vai mostrar o carro bonito. Se a pessoa fala que se ela demonstra auditivo, você vai abrir a tampa do motor, vai acelerar para ele ouvir o barulho. E o toque, a mesma coisa. Entra aí dentro, sente o ar-condicionado, pega no volante para o sinestésico. Você vê que quando você aprende a interpretar essas mensagens não verbais que as pessoas passam, o cara que é um vendedor, ele sabe como lidar com esse cliente do jeito que ele gosta. Ele fala a linguagem do cliente. Mas para a gente também no dia a dia também é muito útil saber lidar com o jeito que a pessoa age da melhor forma, né? Como ela entende melhor, como ela se expressa melhor, para melhorar essa comunicação. Sim. Existe uma coisa que chama espelhamento. Sim. Não sei se já ouviu falar. Já. A programação neurolinguística, para quem não sabe, PNL, são formas de reprogramação mental, que eu não vou aprofundar nisso, porque eu não sou especialista nisso, meu negócio é oratória, comunicação. Mas está tudo dentro ali, né? Está tudo dentro, tudo envolvido. Que é o seguinte, a expressão corporal. Por exemplo, a Larissa... Estou com a mãozinha aqui, ela né? Está com a mãozinha aqui. Postura de apresentadora. E eu estou fazendo uma entrevista com ela, isso serve para quem for fazer entrevista de emprego. Sim.
Aí o entrevistador está fazendo a pergunta, ele está com as perninhas assim, com a mão assim. Aí você senta mais ou menos igual, parecido, não muito parecido, você não pode imitar muito descaradamente. Mas você está lá e tá, aí a Larissa de repente cruza as pernas. Aí passa um pouquinho, você vai e cruza as pernas. A outra, para não ficar muito igualzinho também. Aí, de repente, a Larissa está te fazendo entrevista, conversando com você, e ela faz um sinal assim, passa a mão no nariz um pouquinho, passa um pouquinho, você vai lá e coça a orelha. Você faz um movimento parecido. A pessoa que está do outro lado, você faz esse tipo de espelhamento, ela pensa assim, gente, mas essa pessoa parece com alguém que eu conheço. Olha só. E essa pessoa é ela mesma. Só que é uma coisa assim, tem que ser muito sutil, quase que imperceptível, né? É uma coisa que você não pode descaradamente fazer isso. Porque senão a pessoa também, ela vê, olha, o que você está me imitando, né? Tudo que eu faço, você faz. Mas a postura é muito importante nessas horas, na entrevista de emprego, dentro do trabalho também, né? Entrevista de emprego, numa venda. Sim. Se a pessoa tem esse controle da expressão corporal, vinculada com todo o processo, que é a entonação de voz, vinculado com ênfase, velocidade, tudo, e as palavras certas, dentro da expectativa da outra pessoa, ela consegue atingir melhores objetivos. É o famoso também, quando você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa cruza os braços também, assim. Tem gente que fica meio incomodado. Depende. Isso é verdade Depende ou do não? contexto, né? Depende, né? Depende do contexto. Às vezes eu cruzar o braço quando eu estou falando com você aqui é só porque eu estou descansando as mãos mesmo. Não quer dizer que eu estou na defensiva. Depende Mas de se todo de o repente contexto. você me faz uma pergunta capciosa e eu, peraí, aí eu fico desconfiado e cruzo os braços, aí a minha expressão corporal está demonstrando Já isso. é outra, né? Aí cada caso é um caso, né? Tudo tem que levar em consideração o contexto. Sim. Não é só a expressão em si. Depende do contexto. Essa avaliação, né, que faz toda a diferença também na comunicação. Outra coisa importante dentro das empresas, principalmente, é a comunicação. Tem a comunicação não verbal, mas a comunicação em si, no geral, né? Como melhorar essa comunicação a não verbal e a outra comunicação, todas as comunicações possíveis dentro das empresas? Em empresa, especificamente, tenho uma teoria que eu mesmo desenvolvi, que eu trabalhei durante algum tempo no corporativo e tudo, e existe uma fórmula da comunicação eficaz que envolve tudo isso, palavras, entonação de voz, expressão corporal, mas o que funciona mesmo na empresa é a pessoa ter clareza, objetividade e simplicidade. Essas três coisas. Clareza, na hora de estabelecer uma meta, tem que ser claro. Na hora de estabelecer uma regra, tem que ser claro. O líder de empresa, gerente, tem dificuldade aí com o funcionário. Mas o cara não entende. Clareza, vai lá, coloca as regras no papel, mostra, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Coloca lá, pronto. Tá claro a regra. Então, tem que ter clareza. Não pode ficar não sei, será? Não, tem que ser claro. Objetivo. Tanto para a meta quanto para estabelecer regras. A objetividade, por exemplo, já é diferente de clareza. Objetividade é você falar de forma com que atinja o objetivo da comunicação com determinado nível de pessoas. Por exemplo, existe um método adaptável que chama CHA. Não sei se você conhece, C-H-A. O pessoal do RH usa muito para avaliar o nível de conhecimento, habilidade e atitude das pessoas. Conhecimento, habilidade, atitude. CHA. Aí eu trouxe isso para a comunicação dentro da empresa. Por exemplo, se você é um líder, um cargo de liderança, se você for conversar com subordinados, liderados, você fala sobre conhecimento. Eles querem aprender com você. Sim. Você não fala sobre habilidade nem atitude. Por quê? Porque eles sabem que você tem isso. Mas eles querem aprender com você. Então você transmite conhecimento. Transmite conhecimento. Agora, você vai conversar na empresa com pares, outros gerentes, supervisores, enfim, chefes de equipes, gente que está no mesmo nível hierárquico que o seu. Você não fala sobre conhecimento e nem sobre habilidade. Você fala sobre
Desculpa, não fala sobre conhecimento e nem sobre atitude, você fala sobre habilidades. Olha, eu tenho habilidade nisso, nisso, naquilo, e você aí a gente pode juntar e chegar no bem comum. Se você fala muito sobre conhecimento e sobre atitude, eles vão falar, ih, olha o sabe tudo aí, olha o faz tudo aí. Agora, quando você for conversar com superiores, um diretor, um CEO da empresa, e você é um gerente, ele não quer saber de conhecimento e nem de habilidade. Ele quer saber de atitude. O que você fez? Que resultado que você trouxe? Imagina, o cara chega para o gerente, aí, como é que está lá no seu setor? Ah, eu estou fazendo um curso de oratória e tal, não sei o quê. Não quero saber do curso de oratória, quero saber do resultado disso. O que você teve de resultado com isso? Sim. Qual que é o ganho que você teve lá? Você aplicou, mas e aí? Então ele quer saber de atitude. Então é uma forma de você ter objetividade. Saber discernir que tipo de assunto que você tem com um determinado nível da hierarquia, para não jogar a conversinha fora. E para a comunicação fluir, né, também. Para a comunicação fluir de uma forma eficaz mesmo. Sim. Para ter eficácia nisso. Aí vem a terceira parte, que é a simplicidade. Simplicidade é o quê? É você ter empatia de conversar no nível da pessoa. Porque se você é um gerente e tem determinado conhecimento sobre determinado assunto, o seu subordinado não tem. Então você vai usar termo muito técnico, ele não vai entender. Então você tem que simplificar. É uma linguagem que todos entendam. Você tem que falar de uma forma que todo mundo entende. E como que a gente pode fazer isso na prática? Simplificar. Às vezes você usar uma metáfora, uma analogia, contar uma história, para a pessoa entender o contexto daquela coisa. E outra forma de simplicidade também, empatia com o corpo, por exemplo, já que a gente está falando de expressão corporal. Imagina se você tem um funcionário ou conhece alguém que é surdo, deficiente auditivo. Aí você vai conversar com essa pessoa, o mínimo que você tem que saber é pelo menos dar um bom dia para ela. Sim. Fazer isso aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Ou boa tarde. Ou boa noite. Eu não vou dar aula de Libras aqui, que eu não sou especialista nisso. Mas se você souber pelo menos isso, já faz um diferencial para a pessoa. Ele vai pensar, nossa, olha, o tanto que o meu chefe é legal, ele aprendeu a falar bom dia em Libras para mim. Boa tarde. Ele não conversa comigo, mas ele aprendeu isso porque ele tem empatia. Simplicidade. E a gente usa muito isso também no jornalismo, né? Que é falar de um jeito que todo mundo consiga entender. Você como jornalista, nós, né, colegas aí de trabalho. Jornalismo é isso também. Isso também. Você vai na casa da Dona Maria, lá do bairro não sei aonde, você tem que entrar na simplicidade dela, e depois você vai conversar com o promotor, aí você vai conversar com o deputado, aí você vai conversar com o juiz, e você tem que saber nivelar em tudo. Nas Sim. palavras que você usa, na entonação de voz com a pessoa e na expressão corporal também. E isso aí é prática. Para a vida toda também, né? É prática, né? Olha outro ponto de simplicidade importante. Um cadeirante. Você vai conversar com um cadeirante. Você não vai conversar com ele em pé e ele olhando para cima assim. Pega uma cadeira, senta do lado dele. Sim. Aí você está sendo igual empático. para conversar com crianças também. Você vai conversar com criança, agacha para conversar com ela. Vai dar um abraço na criança, agacha. Isso é simplicidade, é um jeito de ser simples no seu trabalho. É empatia também, né? E na hora de escrever um e-mail também. Vai lá, escreve um e-mail, tá todo... Parece que quer encher linguiça. E eu tenho um professor que dizia o seguinte, né? Eu tinha um professor na faculdade que falava que se for encher linguiça, enche com carne boa. Né? Aí vai escrever um e-mail, enche com linguiça, lá, né? Enche linguiça. Mas o importante é você simplificar, não é encher, é tirar. Então, depois que escreve o e-mail, dá uma olhadinha, fala assim, o que eu posso tirar agora para simplificar isso aqui? É isso mesmo. Aí aquele textão de 15 linhas vira 3. É bem mais prático. Muito mais prático. E às vezes não precisa nem falar nada para comunicar determinada coisa. Você vê nas empresas que tem muita placa, muitas placas falando um monte de coisa. E todos são sinais. O trânsito.
É tudo não verbal, a maioria. É um sinal que representa determinada ação. Isso mesmo. E é o não verbal. E o nosso tempo acabou, passou Já, voando. Infelizmente não temos mais tempo, mas ano que vem que está aí, você vai voltar para dar mais dicas para a gente dessa comunicação para toda a vida, né? Nas empresas, no dia a dia e para tudo mais. Muito obrigada pela participação. E quem quiser acompanhar na rede social, @orreidaoratória. Com muitas dicas, inclusive. Muita orientação importante lá. Obrigada, viu? Eu Até que a agradeço, próxima Larissa. e um ótimo ano novo para você. Para todos nós. Deus Obrigada, abençoe. viu? Boa noite.